Olá, tudo bom? Vamos para a nossa quinta aula da nossa série Aprendendo a Programar com Orientação a Objeto com a linguagem C Sharp, tá certo? Essa aula a gente vai estar falando diretamente sobre propriedades e atributos que são membros, tá, da classe. A gente vai ver isso, eu tenho um slide que fala sobre isso, para você entender um pouquinho o que são esses membros da classe, que nada mais que são os recursos ou as características, né, os comportamentos que fazem parte de uma estrutura de uma classe. Você já entendeu comigo o que significa uma classe, você já entende o que é um objeto, tá certo? E aí nós vamos evoluir o nosso conhecimento, que é o que nós estamos fazendo, né, a cada aula, e vamos entender agora o que significa, o que são e quais os papéis das propriedades e dos atributos. Vamos lá. O que nós temos é o seguinte: primeiro ponto, entender o que é o membro de uma classe, tá? Membro de uma classe, pela definição no qual eu coloco aqui, eu tenho: cada classe tem diferentes membros de classe, que inclui propriedades, que descrevem dados da classe. Lembra das características? Quando eu digo descreve membros da classe, eu estou dizendo características. Métodos que definem comportamento, que são as ações, tá? E eventos que fornecem a comunicação entre classe e objeto. Olha que legal. O que são os membros da classe? De novo, de uma forma bem direta, como a gente vem fazendo nas nossas aulas, para entender mesmo. São as características e comportamentos que eu tenho dentro de uma classe. Lembra, nesse momento eu não estou falando de objeto, estou falando de classe, estrutura. E é claro que quando eu vou instanciar, lembra do new? Quando eu vou instanciar um objeto, né, estou alocando em espaço de memória, aí sim, essas propriedades e atributos e comportamentos, que são os membros da classe, vão aparecer dependendo da minha visibilidade. Mas aí eles vão estar ali, que eu posso também estar utilizando, tudo bem? Então, quando eu instancio, eu consigo consumir esses atributos, propriedades e comportamentos, que são os membros da classe, tudo bem? E aí eu posso colocar meus dados, posso executar uma ação, dependendo da minha necessidade. Então, para fechar a questão de membros de classe. Membro de classe é nada mais do que a estrutura, o comportamento de uma classe, que são consumidos, quando eu utilizo ou quando eu crio, né, um objeto, tudo bem? Então, essa é a primeira definição. Ótimo. Se tiver dúvida, me avisa, tá? Manda aqui no YouTube. A gente vai ter uma live que nós vou estar passando um e-mail para você, ou nas redes sociais, vou estar avisando quando é que vai ser a nossa live. Essa live é para tirar dúvidas, tá? Vai ser muito legal. E aí, ó, nós temos agora, entrando um pouco mais na definição de propriedades, como a gente já sabe, que é nada mais do que um membro da classe. E qual é o objetivo da propriedade? O objetivo da propriedade é manter o estado. Isso é um outro termo muito interessante. O que é manter estado? É guardar informação. Ela está guardando informação. Para você ter ideia, por exemplo, sabe quem que guarda estado? O banco de dados. Ele não guarda informação, não é isso? Então ele mantém estado. A propriedade também, ela não é um banco, por favor, não vamos confundir. Mas ela tem o poder de guardar os dados daquela classe quando eu estou utilizando um objeto. Lembra, classe é a estrutura, o objeto tem os dados. Quando eu instancio e atribuo um valor para uma propriedade, significa que aquele valor ali vai ficar mantido, né, naquela propriedade. Então, propriedades são recursos que fazem parte da minha estrutura da minha classe, que quando eu utilizo, né, consumo um objeto, significa o quê? Significa que eu estou podendo colocar dados naquela propriedade e que vai ser mantido até quando aquele objeto existir. Ou aquele dado for alterado, por exemplo, tá certo? Então, a propriedade, o dado daquela propriedade vai ser mantido até o tempo daquele objeto no qual eu tenho aquela propriedade existir. A partir do momento que aquele objeto deixa de existir, o que acontece? Né? É aquele valor que eu tinha colocado naquela propriedade referente àquele objeto também deixa de existir. Tudo bom? Andando mais um pouco, aqui eu tenho um exemplo, né? Nesse caso aqui, tá? Olha que legal. Já é uma facilidade do próprio .NET, da linguagem C Sharp. Eu tenho aqui uma propriedade, olha como é que eu coloco. Eu coloco a visibilidade, o tipo, o nome dela, tá? E o get e o set. Provavelmente você deve ter visto ou não outras linguagens. E aí dentro do get set eu tenho a questão de atributos, tá? Eu vou ter um exemplo lá na frente que eu vou te mostrar. Aqui eu quero que você veja basicamente
como é que é a estrutura que a gente utiliza, é a forma que eu utilizo meu projeto, boto o get e o set dessa forma. Então olha como é fácil você criar uma propriedade no C Sharp, tá? Um outro ponto que faz parte dessa aula é o conceito de atributos, que é bem parecido também com a questão do próprio da propriedade. A diferença é que o atributo da classe é como se tivesse, eu estou criando uma variável para aquela classe, só que ela é da classe. Como ela é da classe, ela pode ser vista por todos os outros membros daquela classe, entendeu? Vamos lá de novo. Os atributos é como, vamos pensar como fosse uma variável global dentro daquela classe, tudo bem? Aí qual é a vantagem dela? Que ela pode ser vista também por outros membros da classe. Isso é um ponto. Uma outra questão também dos atributos é que assim, é como se você estivesse trabalhando com uma variável, tá certo? Fora do método, né? Fora aí da tua propriedade, tá certo? Só a diferença entre propriedade e atributo é que na propriedade você consegue, por exemplo, trabalhar com o getSet, que a gente viu no exemplo anterior, que aí você pode, por exemplo, colocar a propriedade somente para ser leitura, tá certo? E já lá no atributo eu consigo fazer isso, mas não tenho tanta facilidade, tá certo? Então assim, tem esses pontos também. E o atributo, em alguns, dependendo da sua necessidade, ele pode também facilitar aí a questão da propriedade quando eu quero trabalhar com variáveis dentro do getSet da propriedade. A gente vai já ver um exemplo. Aqui, ó, que é o que eu estava citando, se você observar, eu tenho nesse exemplo um atributo de classe, observe, ó, que é uma variável. A diferença é que eu tenho também colocar uma visibilidade para ela. Ela está como privada, a gente ainda vai estudar essa parte de visibilidade. Como ela está como privada, o que acontece? Ela só vai ser vista dentro da própria classe. Externamente ninguém consegue vê-la. Então essa variável aqui, ou desculpa, esse atributo é um inteiro, nome sample, né? Então assim, ele vai ser consumido, olha por quem? Pela propriedade. Se você observar aqui, eu tenho o get e o set, ó. O get, ele retorna um valor que foi armazenado dentro do atributo, e o set armazena um valor que foi atribuído dentro do sample, né? Dentro do atributo. Aí você pode perguntar, mas assim, qual a diferença daquele primeiro exemplo para esse? O próprio .NET, né? A framework .NET, ela te facilita você não precisar criar um atributo para isso, como tem nesse exemplo aqui, para a propriedade. Ela te facilita dessa forma. A grande questão aqui é que assim, lá internamente isso vai acontecer. Aqui não, você está dizendo qual é o teu atributo e como a propriedade vai receber, tá certo? É uma forma diferente, tanto um como o outro também dá certo. Lembrando, o primeiro exemplo, ele vai funcionar. Ele vai também criar um atributo, mas isso tudo implícito, né, internamente. Aqui não, você está gerenciando, você está dizendo qual é o atributo, tá certo? Que a propriedade vai utilizar o get e o set. Lembrando aqui, o get ele vai retornar o valor do atributo e o set vai atribuir, ok? Olha, esses foram os pontos relacionados a propriedades e atributos. Pega esse exemplo, coloca lá no teu código C Sharp, vê como funciona e manda as dúvidas para mim, tá certo? Ou guarda um pouquinho ela, que já a gente vai ter a nossa live, e aí eu vou passar para você por e-mail, pelas redes sociais, para quando vai ser a nossa live, para você tirar todas as dúvidas referentes que surgiu durante essa fase. Ok? Então eu te espero, né, na próxima aula. E aí espero que você esteja gostando. Passe seu feedback, compartilha, se inscreva no nosso canal. E vamos fazer um grande laço aí, né, uma grande comunidade de conhecimento nessa plataforma. Um grande abraço e a gente se encontra.